Oi você, eu sou o Iago, este é o meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um vídeo da série de Negros Incríveis. Então aqui hoje vamos falar de negros incríveis na literatura brasileira. Apesar da literatura brasileira ter pouca representatividade quando se trata de pessoas negras, nós temos grandes nomes de pessoas que fizeram grandes feitos e grandes obras dentro da nossa literatura. Então hoje aqui eu vou apresentar para vocês pessoas que passaram por muita coisa e que sofreram muito preconceito para conseguir um nome que conseguiram dentro da nossa literatura e mesmo assim não ser de alguma forma lembrado como outros literários e outros escritores. Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis é sem dúvidas o maior nome da literatura brasileira. Ele foi jornalista, contista, cronista, romantista, poeta e teatrólogo. Durante muitos anos, a sua imagem foi ligada a um homem branco, principalmente em comerciais e livros. Eu, principalmente, fui descobrir que ele era negro há alguns anos atrás. Então, o Machado de Assis é o tipo de pessoa que teve a sua história embranquecida, teve a sua imagem embranquecida, talvez não, com certeza, porque as pessoas daquela época, e isso reflete até hoje em dia, não consegue aceitar que uma pessoa negra consiga estar numa posição social e numa posição de destaque tão grande. Mas se você não sabia, assim como eu há um tempo atrás, Machado de Assis é negro e é o maior nome da literatura brasileira. Ele nasceu dia 21 de junho de 1839 e era de família humilde. O seu pai era pintor e se chamava Francisco José de Assis e sua mãe chamava Açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis. Ele perdeu sua mãe muito cedo e pouco se sabe da adolescência e da infância de Machado de Assis. Ele foi criado no Morro do Livramento e teve que se virar como pôde para poder estudar, já que sua família não tinha nenhum recurso para lhe dar educação. A gente precisa lembrar que hoje já é difícil uma pessoa que vem de uma comunidade, que vem de uma favela estudar. Imagina naquela época sendo negro, sendo favelado e tendo pouco recurso de estudo. Então o fato dele ter conseguido chegar muito longe é um grande feito e uma grande forma de nos inspirar, sabe? Porque naquela época, se hoje tá difícil pra gente, naquela época era muito mais. Eu tenho algumas informações aqui super legais sobre o trabalho e as obras deles que eu vou passar pra vocês. Ele publicou seu primeiro livro em 1864, que era uma coletânea de poemas chamado Crisálidas. Já em 1856, ele entrou para a imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo. E lá conheceu Manuel Antônio de Almeida, que se tornou seu protetor. Ele publicou mais de 200 contos, 10 romances e demais publicações de diversos gêneros, como folhetins, peças teatrais, contos e crônicas, tornando-se o grande referência como cronista da época, né? Isso reflete até hoje, porque ele ainda continua sendo grande referência na nossa literatura. Ele presenciou muita coisa, como a abolição da escravidão e a passagem do Brasil de Império para a República. Ele escreveu mais de 50 obras que são muito famosas, como em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa obra foi em 1881 e é considerada o início do realismo no Brasil. E Dom Casmurro, de 1899, que todo mundo conhece. Ele se tornou um homem muito respeitado e ocupou diversos cargos públicos. Ele foi nomeado cavaleiro e posteriormente oficial da Ordem da Rosa. Ele foi precursor do realismo no Brasil, né, como eu já tinha falado, e fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras. E esse foi a sua maior conquista, o seu maior trabalho e a sua maior herança pra gente aqui hoje em dia. O escritor morreu aos 69 anos, em 1908, e o seu legado cultural é tão importante que se reflete até hoje, né? Machado de Assis é citado em todos os lugares quando o assunto é literatura. É leitura obrigatória em todas as escolas. Em vestibulares, em provas, em concursos, tudo tem alguma coisa falando de Machado de Assis. E ele é uma grande representatividade e uma grande inspiração mesmo pra gente hoje em dia. Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis nasceu em 1822, no Maranhão, pouco depois do Brasil se tornar independente de Portugal. Ela era filha de mãe branca e pai negro, porém não foi registrada por seu pai, né? Ela foi registrada como pai ilegítimo. E ela foi uma mulher que marcou a história também na literatura, dando em conta que ela era mulher, era negra, né? Filha de uma mulher branca. Então, imagina, hoje em dia já é um problema, imagina naquela época escravocrata, né, que tudo isso estava muito presente. Então ela foi uma pessoa que marcou muito a história pela questão de vida dela e também pela literatura, porque tudo isso refletia na arte dela. Ela foi criada por uma tia materna e teve contato com a literatura desde cedo. Ela se tornou professora em 1847, ela dava aula para primário, depois de passar por um concurso público,
que lá na cidade dela, né, que é Guimarães, no Maranhão. Maria Firmina dos Reis é considerada a primeira romantista brasileira e ela levou esse título ao publicar a sua primeira obra, chamada Úrsula, escrito como pseudônimo, uma maranhense, em 1859. O romance é considerado precursor da temática abolicionista na literatura brasileira. A escritora publicou poesias, ensaios, histórias e quebra-cabeças em jornais e revistas locais, além de compor canções abolicionistas. A literatura é o seu instrumento de denúncia aos males da escravidão. Então ela lutava contra a escravidão e contra essa desigualdade social desde sempre. E é sempre bom a gente lembrar que se hoje é difícil a gente falar sobre isso e a gente brigar em relação a isso, naquela época era muito pior. Porque hoje a gente tem o mínimo de voz possível e naquela época um negro, e principalmente sendo mulher, tinha menos ainda. Um fato muito legal é que no auge da campanha de abolição da escravatura, em 1887, a autora publicou uma obra chamada Escrava. E nessa obra, ela estava expondo sua postura anti-escravicista e revelando os horrores da escravidão, sabe? Então, ela estava ali se posicionando como anti-escravicista e contra todo aquele sistema escravocrata que as pessoas já estavam meio que lutando contra, e ela se posicionou através dessa obra. E isso causou um choque na sociedade, porque até então as pessoas não tinham esse posicionamento dela. Ela se aposentou em 1880 e após a sua aposentadoria ela abriu uma escola mista, onde estudava meninos e meninas tudo junto, né? Naquela época eles estudavam separado. E isso foi uma bagunça, um escândalo tão grande que ela foi obrigada a fechar essa escola 3 anos depois. Então essa ideia da escola mista não durou por muito tempo. Infelizmente ela teve uma deficiência visual, né? Ela acabou ficando cega. E ela morreu pobre em 1917, aos 95 anos. E uma curiosidade muito, muito, muito louca é que as suas obras foram perdidas, né? Por um longo tempo ninguém sabia quem era ela, até que alguns pesquisadores conseguiram achar as obras dela e trazer à tona todo o trabalho dela e toda a luta dela. Então, se a gente parar para pensar, todo esse trampo, né, ela foi super bem sucedida e acabou morrendo pobre. Né, ela morreu na casa de uma ex-escrava e ela acabou morrendo pobre, ou seja, né, por todo o posicionamento dela, lembra muito a história da Nina Simone, né, que já tem até um vídeo sobre negros incríveis na música americana, você pode assistir clicando aqui, que eu falei sobre a Nina Simone, né, como ela se posicionou tanto e lutou tanto por nossa causa e ela acabou morrendo pobre e de alguma forma esquecida. E essa escritora, né, a Maria Firmina, é a mesma coisa, né? A obra dela meio que se perdeu na história, por motivos que a gente sabe quais que são. E aí pesquisadores trouxeram à tona, e isso é muito legal, porque hoje a gente pode conhecer as obras delas. E tá aí, se você der um Google, você consegue achar os livros dela, e são bem legais. Então vale muito a pena ir atrás dessas pessoas que lutaram numa época que era impossível lutar. Cruz e Souza. João da Cruz e Souza nasceu em 1861 em Florianópolis e é dono de um imenso repertório de conhecimento multidisciplinar. Era conhecido como Dante Negro ou Cisne Negro. Ele era filho de escravos aforreados e teve uma tutela e uma educação erudita dada por Marechal Guilherme Xavier de Souza, que é seu ex-senhor, de quem inclusive adotou o seu último nome. Ele era super talentoso e aos 8 anos de idade ele já mostrava todo esse talento com poemas que eram feitos da sua autoria. Ele estreou oficialmente na literatura no ano de 1885 com um livro chamado Tropas e Fantasias, que tinha a coautoria de Virgílio Várzea. Foi diretor do jornal abolicionista Tribuna Popular em Laguna, que ficava lá onde ele morava, em Santa Catarina. Em 1881, 2 anos mais tarde, ele foi nomeado promotor público, mas políticos da época não deixou ele assumir esse cargo por conta dele ser negro. Ele mudou-se para o Rio de Janeiro em 1890 e trabalhou como arquivista na Central do Brasil. Após lançar obras inspiradas no parnasianismo, a partir de Broquéis, que foi em 1893, rompe com as escolas literárias que introduz o simbolismo no Brasil. Outros livros da sua autoria são Missal, que foi escrito em 1893, e Invocações, que foi escrito em 1898. Infelizmente, a doença que levou seus filhos também levou ele no ano de 1898, aos 36 anos, quando ele morava num sítio. Suas obras receberam grande destaque de uma forma póstuma e foram reunidos em livros como Faróis, em 1900, Últimos Sonetos, 1905,
Outras Invocações, O Livro Derradeiro e Dispersos, que foi escrito em 1961. Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Eu apresentei aqui pra vocês 3 pessoas super importantes na nossa literatura, e é sempre bom ressaltar que se tá difícil pra gente se posicionar e alcançar algum lugar como negro, pra essas pessoas naquela época eram muito mais difíceis. Então é bom a gente dar destaque e conhecer pessoas que vieram muito antes da gente e que precisaram lutar muito mais para que a gente tivesse espaço hoje em dia. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, já comenta aqui o que você achou desse vídeo. Meu Instagram tá aqui em cima, você pode me conhecer por lá, então me segue no Instagram também. Aqui em cima tem uma playlist de outros vídeos de negros incríveis, tem outros vídeos também no canal, então você pode fazer uma tour aí pelo canal. E é isso, obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!